Ela correu na chuva para salvar um desconhecido caído na calçada, sem imaginar que esse homem era seu chefe e que esse gesto mudaria a vida dos dois para sempre. Ana desligou o telefone com as mãos tremendo. A voz da enfermeira ainda ecoava na sua cabeça. Sua mãe teve uma crise, precisa vir urgente. Ela pegou a bolsa, nem se despediu dos colegas direito e saiu correndo do escritório. A chuva estava forte lá fora, mas ela nem ligou. Só pensava em chegar no hospital o mais rápido possível. O trânsito estava um caos. Ana decidiu ir a pé mesmo, cortando caminho pelas ruas do centro. A água escorria pelo seu rosto, misturada com lágrimas que ela tentava segurar. Sua mãe estava internada há 3 semanas. O quadro dela só piorava. E agora isso. Ana não sabia mais o que fazer, como ia pagar os remédios, como ia dar conta de tudo sozinha. Foi quando ela viu o homem caído na calçada. Ele estava de terno, todo molhado, deitado de lado com o rosto pálido. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Ana parou na hora. Meu Deus, o que aconteceu com o senhor? Ela se ajoelhou na calçada molhada, não importava que ia sujar a roupa. O homem estava respirando, mas estava desacordado. Ana colocou a mão no pulso dele. O coração batia fraco, irregular. Ela tinha aprendido primeiros socorros quando a mãe ficou doente. Sabia que precisava agir rápido. Senhor, consegue me ouvir? Ela virou ele de lado. Abriu a boca dele para ver se tinha alguma coisa obstruindo a respiração. Nada, mas ele estava gelado, encharcado e tinha um galo na testa. As pessoas continuavam passando. Ninguém parava para ajudar. Ana gritou, por favor, alguém chama uma ambulância. Uma mulher mais velha parou e disse que já tinha ligado. Ana ficou ali, segurando a cabeça do homem, protegendo ele da chuva com o próprio corpo. Não morre não, vai ficar tudo bem. Ana falava baixinho, mais para ela mesma do que para ele. Ela checou o pulso de novo. Estava mais estável. O homem era mais ou menos da idade do pai dela, que tinha morrido há 2 anos. Tinha as mãos cuidadas, aliança no dedo, devia ter família esperando ele em casa. A ambulância chegou depois de 15 minutos que pareceram horas. Ana estava encharcada, mas não saiu de perto. Os paramédicos chegaram correndo. O que aconteceu? Ana explicou tudo. Como encontrou ele, há quanto tempo estava ali, que ele respirava, mas não acordava. A senhora é da família? Perguntou um dos paramédicos. Não, eu só encontrei ele aqui. Ana se afastou um pouco, mas não conseguia ir embora. Ela viu quando eles colocaram o oxímetro no dedo dele, mediram a pressão, fizeram as perguntas de protocolo. Foi aí que ele abriu os olhos. O homem olhou direto para Ana. Os olhos dele eram castanhos, cansados, mas havia algo ali que ela não conseguiu entender. Ele tentou falar alguma coisa, mas estava fraco. Ana se aproximou. Como o senhor está se sentindo? Ele mexeu os lábios devagar. Obrigado. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Ana sentiu o coração apertar. Não precisa agradecer, qualquer pessoa faria isso. Mas ela sabia que não era verdade. Quantas pessoas não passaram ali e não fizeram nada? Os paramédicos levantaram a maca. Vamos levá-lo para o Hospital São Vicente. Ana conhecia bem, era onde sua mãe estava internada. Ele vai ficar bem? Perguntou. Parece ter sido um desmaio, mas precisa fazer exames. A senhora quer acompanhar? Ana olhou para o homem na maca. Ele ainda estava olhando para ela, como se quisesse dizer alguma coisa. Eu preciso ir ver minha mãe. Ela está internada lá também. Era estranho, mas sentia que não podia abandonar ele agora. No hospital, Ana acompanhou até eles levarem o homem para a emergência. A enfermeira perguntou os dados dele, mas Ana não sabia de nada. A senhora é parente? Não, eu só encontrei ele na rua. A enfermeira anotou tudo no prontuário. Horário, circunstâncias, primeiros socorros prestados. Se precisarem de alguma coisa, algum depoimento, meu telefone é esse aqui. Ana escreveu o número numa folha de papel. Ana Cristina Santos. A enfermeira guardou o papel na pasta. Obrigada pela ajuda, viu?
Muita gente não para socorrer. Ana foi para o quarto da mãe. A crise já tinha passado, ela estava dormindo. Ana sentou na cadeira ao lado da cama, ainda com a roupa molhada, ainda pensando no homem de terno. Tinha alguma coisa naquele olhar dele que não saía da cabeça dela. Ela ficou no hospital até tarde da noite. Quando saiu, passou pela emergência para perguntar como estava o homem que tinha socorrido. Ele está estável. A família já foi comunicada, disse a recepcionista. Ótimo. Ana sorriu pela primeira vez no dia. Ela pegou o ônibus para casa, exausta. Tinha sido um dia difícil, mas salvou uma vida. Ana não sabia que aquele homem era Ricardo Mendes, presidente da empresa onde ela trabalhava há 3 anos. Não sabia que ele tinha desmaiado de tanto estresse depois de uma reunião pesada. Não sabia que ele iria procurar por ela durante semanas. Ana só sabia que tinha feito a coisa certa. E que os olhos daquele homem tinham alguma coisa diferente, como se ele fosse alguém importante. Ela estava certa, mas só ia descobrir isso muito tempo depois. Naquela noite, Ana dormiu pensando se ele estava bem, se a família dele estava cuidando direito. Ela não imaginava que do outro lado da cidade, Ricardo Mendes estava acordado na cama do hospital, lembrando do rosto dela, da voz dela dizendo: vai ficar tudo bem, das mãos dela cuidando dele quando ninguém mais parou para ajudar. Os dois tinham acabado de mudar suas vidas para sempre, mas ainda não sabiam disso. Ana chegou no escritório na segunda-feira seguinte, ainda pensando no fim de semana no hospital. Sua mãe estava melhor, mas os médicos falaram que precisava de mais exames, mais remédios caros. Ana suspirou fundo e ligou o computador. Pelo menos tinha o trabalho para se distrair. Gente, vocês souberam do que aconteceu com o Dr. Ricardo? Fernanda, da mesa ao lado, falava alto para todo mundo ouvir. Ana levantou a cabeça. Ricardo era o sobrenome do presidente da empresa, mas ela nunca tinha visto ele pessoalmente. Trabalhava no 5º andar, ela no 2º. O que aconteceu? Perguntou Carlos, do financeiro. Fernanda baixou a voz, mas não muito. Ele desmaiou na rua na sexta passada. Ficou internado o fim de semana todo. Dizem que foi estresse, excesso de trabalho. Ana sentiu um frio na barriga. Sexta passada, na chuva. Não podia ser coincidência. Coitado, o homem não para nunca. Sempre aqui até tarde, comentou Marisa, da contabilidade. A secretária dele disse que ele estava meio estranho na sexta. Tinha saído de uma reunião muito pesada com os investidores. Parece que as coisas não foram bem. Ana tentou continuar trabalhando, mas não conseguia parar de pensar. Será que era o mesmo homem? O homem que ela tinha socorrido estava de terno, era executivo, tinha a idade mais ou menos certa. Mas São Paulo era enorme, devia ter milhares de homens de terno desmaiando por aí. Durante o almoço, Ana não aguentou a curiosidade. Foi até o RH. Oi, Cleusa, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Cleusa era sempre simpática com todo mundo. Claro, querida, fala aí. Esse negócio do presidente ter desmaiado foi onde exatamente? Ana tentou soar natural. Cleusa olhou em volta e sussurrou. Foi ali perto do Hospital São Vicente. Sorte que alguém parou para ajudar, né? Imagina se não fosse ninguém. O coração de Ana disparou. Era ele. Tinha certeza agora. O homem que ela tinha salvado era Ricardo Mendes, seu chefe. Não o chefe direto, mas o dono de tudo ali. Ana ficou meio tonta. Ele está bem? Volta amanhã, graças a Deus. Já estava ficando uma loucura aqui sem ele. Todo mundo nervoso, não sabia se ia ter reunião, se os projetos iam continuar. Cleusa voltou para o computador. Ana agradeceu e saiu de lá com a cabeça girando. Ela voltou para a mesa, mas não conseguiu trabalhar direito o resto do dia. Ficava imaginando como seria quando ele voltasse. Será que ele lembrava dela? Será que ia reconhecer? Ana tinha dado o telefone no hospital, mas ninguém tinha ligado. Na terça-feira, o burburinho no escritório estava ainda maior. Ele chegou cedo hoje, disse Fernanda. A Mônica disse que ele está pedindo informações estranhas para o RH. Que tipo de informação?
Ana tentou não parecer muito interessada. Sei lá, sobre funcionárias. Lista de quem mora perto do centro, quem tem conhecimento em primeiros socorros, essas coisas. Fernanda deu de ombros. Deve ser para algum projeto novo de segurança do trabalho. Ana sentiu o estômago revirar. Ele estava procurando por ela. Tinha que estar. Mas por que não ligou direto? Ela tinha deixado o telefone no hospital. A manhã passou devagar. Ana tentava se concentrar nos relatórios, mas toda vez que alguém passava no corredor, ela olhava para ver se era alguém da direção. Por volta das 2 da tarde, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana atendeu baixinho. Boa tarde. Estou ligando do Hospital São Vicente. A senhora é Ana Cristina Santos? O coração dela quase parou. Sou, sim. A senhora deixou seu contato aqui na sexta passada sobre o paciente que socorreu na rua? Deixei, sim. Ele está bem? Ana se levantou e foi para um canto mais reservado. Está sim. Na verdade, ele gostaria de falar com a senhora. Seria possível? Ana olhou em volta. Todo mundo trabalhando normal, ninguém prestando atenção nela. Eu trabalho até às 6. Depois disso posso. Perfeito. Ele disse que pode ligar às 7 da noite. Está bom para a senhora? Ana confirmou e desligou. Suas mãos estavam suando. O resto da tarde passou ainda mais devagar. Ana ficava olhando o relógio a cada 5 minutos. 6 horas finalmente chegaram. Ela arrumou as coisas rapidinho e saiu. No ônibus para casa, ficava ensaiando o que ia falar. Chegou em casa às 6h30. Tomou um banho, trocou de roupa, mas estava muito nervosa para jantar. Ficou andando de um lado para o outro na sala. 7 horas em ponto, o telefone tocou. Boa noite, Ana. A voz era a mesma da sexta-feira no hospital, mas agora mais forte, mais firme. Boa noite. Ana sentou na poltrona. Eu queria te agradecer pessoalmente pelo que você fez na sexta. Não precisa agradecer. Precisa sim. Você salvou minha vida, ele falou sério. O médico disse que se eu tivesse ficado mais tempo ali na chuva, podia ter sido muito pior. Você não só me achou, como cuidou de mim até a ambulância chegar. Ana não sabia o que responder. Qualquer pessoa faria isso. Não, Ana. Muita gente passou por ali e não fez nada. Você parou. Ele pausou. Eu gostaria de te encontrar pessoalmente se você topar. Para te agradecer direito. Claro. Ana tentou pensar em um lugar neutro. Que tal na praça em frente ao hospital? Onde aconteceu? Perfeita ideia. Que tal sábado, 2 da tarde? Ana aceitou. Eles conversaram mais alguns minutos. Ele contou que estava bem, que tinha sido estresse mesmo, que ia cuidar melhor da saúde. Ana contou da mãe, disse que trabalhava perto dali. Não mencionou onde exatamente. Quando desligaram, Ana ficou parada na poltrona por um tempo. Não conseguia acreditar que ia encontrar seu chefe sem ele saber que ela trabalhava para ele. Era uma situação completamente maluca. O resto da semana passou voando. Ana não conseguia parar de pensar no encontro de sábado. Ela via Ricardo pelos corredores, às vezes, de longe, conversando com os diretores. Ele parecia bem, recuperado. Algumas vezes, Ana teve a impressão de que ele olhava na direção dela, mas devia ser coisa da sua cabeça. Na sexta, Fernanda comentou de novo. O Dr. Ricardo está diferente essa semana. Mais, sei lá, mais humano. A secretária dele diz que ele está perguntando mais sobre os funcionários, querendo saber como está o ambiente de trabalho. Ana fingiu que não estava prestando atenção. Sábado chegou. Ana acordou cedo, nervosa. Escolheu uma roupa simples, discreta. Chegou na praça 15 minutos antes da hora. Ficou sentada no banco, observando as pessoas passarem. 2 horas em ponto, ela viu ele chegando. Ricardo estava diferente de terno. Usava jeans e uma camisa social azul. Parecia mais novo, mais relaxado. Ele olhou em volta até encontrar Ana. Sorriu e acenou. Ana? Ele se aproximou. Ana se levantou.
Oi. Eles se cumprimentaram meio sem jeito. Você está bem? Ele perguntou. Estou. E você? Como se sente? Muito melhor, obrigado a você. Eles caminharam até o banco. Pode parecer estranho, mas eu não parava de pensar em você essa semana toda. Queria te encontrar, te agradecer direito. Ana sentiu o rosto esquentar. Você quer tomar um café? Ricardo apontou para uma cafeteria do outro lado da rua. Eu pago. É o mínimo que posso fazer. Ana aceitou. Eles atravessaram a rua juntos e ela notou que ele era mais alto do que tinha parecido na sexta-feira. Caminhava com confiança, mas havia algo diferente nele. Mais gentil do que ela imaginava que um presidente de empresa seria. Na cafeteria, eles se sentaram numa mesa no canto. Ricardo pediu café expresso. Ana pediu cappuccino. Eu quero que você saiba que o que você fez mudou alguma coisa em mim, ele começou. Como assim? Ana estava curiosa de verdade. Eu passei a semana toda pensando. Quantas pessoas passaram por mim naquele dia e não pararam? E você, que não me conhecia de lugar nenhum, parou tudo para me ajudar. Ele mexeu o açúcar no café. Isso me fez repensar muita coisa sobre as pessoas, sobre como eu vejo o mundo. Ana tomou um gole do cappuccino. Eu só fiz o que achei certo. Minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que ajudar quando pode. Sua mãe deve ser uma pessoa especial. É sim, ela está doente, mas continua sendo a pessoa mais forte que eu conheço. Ricardo prestou atenção em cada palavra. O que ela tem, se você não se importa de falar? Problema no coração. Nada muito grave, mas precisa de cuidados constantes. Por isso, eu sei um pouco de primeiros socorros. Ana não sabia por que estava contando tudo isso para ele. Deve ser difícil conciliar trabalho e cuidar dela. É, mas a gente dá um jeito. Ela fica numa clínica durante o dia. Eu vou visitá-la depois do serviço. Ricardo tomou o café pensativo. Você trabalha com o quê? Ana quase engasgou. Trabalho com administração, numa empresa do centro. Ela tentou ser vaga. Legal, grande, média, tem uns 500 funcionários. Ana estava tecnicamente dizendo a verdade. Eu também trabalho numa empresa. Ricardo falou naturalmente. Sou executivo numa multinacional. Também fica no centro. Ana quase riu da situação. Os dois mentindo sobre onde trabalhavam. Sentados ali como duas pessoas normais. Foi estresse que te fez desmaiar? Ana perguntou. Foi. Tenho trabalhado demais, dormido pouco. Aquele dia foi especialmente difícil. Tive uma reunião complicada, saí de lá meio abalado. E aí, não lembro de mais nada até acordar e ver você. Ricardo a olhou nos olhos. Sabe o que mais me marcou? Você falou, vai ficar tudo bem, enquanto cuidava de mim. Fazia tempo que ninguém falava isso para mim com tanta sinceridade. Ana sentiu algo mexer no peito. Você tem família? Ela perguntou. Tenho uma ex-esposa, mas nos separamos há 2 anos. Sem filhos. E você? Só eu e minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Sinto muito. Obrigada, já faz um tempo. Eles ficaram conversando por mais de 1 hora. Ricardo contou sobre a pressão no trabalho, sobre como às vezes se sentia sozinho, mesmo rodeado de gente. Ana falou sobre os sonhos dela, sobre como queria crescer profissionalmente, mas tinha medo de arriscar por causa da mãe. Você é muito nova para ter tanta responsabilidade, Ricardo disse. Quantos anos você tem? 28. E você? 35. Às vezes me sinto muito mais velho. Ana sorriu. Você não parece. Quando saíram da cafeteria, o sol estava começando a se pôr. Ana, eu sei que pode parecer estranho, mas eu gostaria de continuar conversando com você. Não só hoje. Ela o olhou surpresa. Como assim? Quero dizer, você me fez bem. Conversar com você é diferente. As pessoas costumam falar comigo querendo alguma coisa, ou porque trabalham para mim, ou porque querem algum favor. Ana engoliu seco. Mas você é real. Você é você mesma. Eu também gostei de conversar com você. Ana respondeu sinceramente. Mas não sei se é uma boa ideia a gente se ver com frequência. Por quê?
Nossas vidas são muito diferentes. Você é executivo, eu sou simples. Ricardo parou de andar. Ana, eu não ligo para isso. Você salvou minha vida, isso não é simples. Eles estavam na frente do hospital agora. Posso te ligar durante a semana? Ana hesitou. Pode, mas eu trabalho o dia todo. Só consigo falar à noite. Perfeito. Te ligo quarta-feira. Eles se despediram meio sem jeito de novo. Ana ficou vendo ele entrar no carro, um sedã preto que parecia caro. Ela pegou o ônibus para casa com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Na segunda-feira, Ana chegou no escritório ainda processando o fim de semana. Fernanda veio correndo na hora do almoço. Gente, o Dr. Ricardo está super diferente essa semana. A Mônica disse que ele chegou hoje perguntando sobre programas de assistência para funcionários, plano de saúde melhor, essas coisas. Sério? Ana tentou parecer só moderadamente interessada. Parece que ele quer melhorar as condições de trabalho aqui. A Mônica também disse que ele andou perguntando sobre funcionárias que moram na Zona Oeste, perto do centro. Ana sentiu o coração acelerar. Para que ele quer saber disso? Perguntou Carlos. Ninguém sabe, mas a impressão é que ele está procurando alguém específico. Fernanda baixou a voz. Tem gente falando que ele conheceu uma mulher no hospital e está tentando encontrar ela. Ana quase engasgou com a água. Como assim? Sei lá, fofoca de corredor. Mas faz sentido, né? Homem rico, recém-separado, passa por uma experiência traumática. É normal querer encontrar quem ajudou. O resto da tarde, Ana ficou dividida entre concentrar no trabalho e processar as informações. Ricardo estava procurando por ela no escritório, sem saber que ela estava bem ali, 3 andares abaixo dele. Na terça-feira, a situação ficou ainda mais estranha. Durante a reunião mensal de departamento, o diretor administrativo fez um comunicado. O Dr. Ricardo pediu para eu informar que a empresa vai implementar um novo programa de benefícios. Vamos ter acompanhamento psicológico gratuito, auxílio para tratamentos médicos familiares e horário flexível para quem tem parentes doentes. Ana arregalou os olhos. Não podia ser coincidência. Na conversa de sábado, ela tinha mencionado a dificuldade de conciliar trabalho e cuidados com a mãe. Ricardo estava mudando as políticas da empresa por causa da conversa deles. Quarta-feira chegou. Ana estava ansiosa o dia todo, esperando a ligação dele. Às 8 da noite, o telefone tocou. Oi, Ana, como foi sua semana? A voz dele estava mais familiar agora. Oi, Ricardo. Foi boa. E a sua? Produtiva. Tomei algumas decisões importantes no trabalho. Lembrei das coisas que você falou no sábado. Ana sentiu um frio na barriga. Que decisões? Sobre condições de trabalho, sobre como às vezes a gente não percebe as dificuldades das pessoas ao nosso redor. Eles conversaram por 40 minutos. Ricardo contou que tinha ido ao médico, que estava fazendo terapia, que estava tentando trabalhar menos. Ana falou sobre a mãe, sobre como o tratamento estava indo, sobre seus planos para o futuro. Ana, eu quero te ver de novo. Ricardo disse no final da conversa. Quando você pode? Sábado de novo? Perfeito. Mas dessa vez eu quero te levar para jantar, num lugar bonito. Ana ficou nervosa. Ricardo, eu já falei que nossas vidas são diferentes. E eu já falei que não me importo. Ana, você me faz bem. Depois daquele dia na chuva, eu entendi que tinha perdido o contato com coisas reais, pessoas reais. Você me trouxe de volta para isso. Ana não soube o que responder. Está bem, mas em algum lugar simples. Do jeito que você quiser. Eles marcaram para sábado às 7. Quinta e sexta passaram rapidamente. Ana estava cada vez mais confusa sobre a situação. Gostava de conversar com Ricardo, se sentia bem na companhia dele. Mas a mentira estava pesando. Como ia explicar que trabalhava na empresa dele? Que conhecia toda a vida profissional dele, que sabia que ele era presidente e não só um executivo. Na sexta à tarde, Ana tomou uma decisão. Ia contar a verdade no sábado.
Não aguentava mais a situação. Pelo menos assim eles iam poder ser honestos um com o outro, acontecesse o que acontecesse. Sábado chegou. Ana se arrumou com cuidado. Escolheu um vestido discreto, mas bonito. Chegou no local combinado, um restaurante italiano no centro, e encontrou Ricardo já esperando. Ele estava de camisa social e calça jeans, sorrindo quando a viu. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou. Ana corou. "Obrigada. Você também está bem." Eles entraram no restaurante. Era elegante, mas não ostensivo. Exatamente o tipo de lugar que Ana se sentiria confortável. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Ricardo estava mais relaxado, mais ele mesmo. Ana percebeu que gostava dele de verdade, não como chefe, mas como pessoa. E isso tornava tudo ainda mais complicado. "Ricardo", ela começou depois da sobremesa, "eu preciso te contar uma coisa." Ele a olhou atento. "Pode falar." Ana respirou fundo. Era agora ou nunca. Ana respirou fundo, mas na hora H não conseguiu falar. Eu só queria te agradecer por essa noite. Foi muito especial." Ricardo sorriu, claramente esperando outra coisa, mas não pressionou. "Para mim também foi, Ana. Muito especial." Eles se despediram na porta do restaurante. Ana voltou para casa se xingando mentalmente. Tinha perdido a chance perfeita de contar a verdade. Agora ia ser ainda mais difícil. Segunda-feira chegou e Ana estava nervosa para ir trabalhar. Não sabia se Ricardo ia continuar procurando pela mulher misteriosa, agora que eles estavam se encontrando. Chegou no escritório às 8 em ponto e ligou o computador, tentando parecer normal. Por volta das 10, o telefone da mesa dela tocou. Era Sandra, do RH. "Ana, você pode subir aqui? O Dr. Ricardo quer falar com você." O mundo de Ana desabou. Estava descoberto. Ele tinha descoberto de algum jeito. Ana subiu os 3 lances de escada com as pernas bambas, bateu na porta do RH. "Entra, Ana." Sandra estava sorrindo. "Senta aí, o Dr. Ricardo vai chegar já já." Ana sentou na cadeira de frente para a mesa, com as mãos suando frio. Ricardo entrou na sala alguns minutos depois. Ana olhou para ele e sentiu o estômago revirar. Ele estava de terno azul marinho, a gravata que ela tinha visto ele usar na terça-feira passada. Parecia sério, executivo, completamente diferente do homem de jeans que tinha jantado com ela no sábado. "Bom dia, Ana." Ele falou formal, como se não a conhecesse. Ana não sabia se devia responder normal ou fingir que não o conhecia também. "Bom dia, senhor." Ela optou pelo protocolo. Ricardo se sentou do outro lado da mesa. "Ana, eu chamei você aqui porque preciso de alguém de confiança para um projeto especial." Ana piscou confusa. "Era isso? Não era sobre sábado?" "A Sandra me passou seu currículo. Você tem experiência em administração, é organizada, pontual." "Obrigada, senhor." Ana ainda estava tensa. "O projeto é o seguinte. Vamos implementar um programa de assistência aos funcionários, plano de saúde ampliado, auxílio para tratamentos familiares, horário flexível. Preciso de alguém para coordenar isso." Ana quase caiu da cadeira. Era exatamente o que ela tinha comentado com ele no sábado, sobre as dificuldades de conciliar trabalho e cuidar da mãe doente. Seria uma promoção? Seria. Aumento de salário, benefícios melhores, escritório próprio no 4º andar. Ana olhou para ele tentando entender. Ricardo mantinha a expressão profissional, mas havia algo nos olhos dele. Uma pontinha de diversão? Ele sabia. "Posso perguntar por que o senhor me escolheu? Tem pessoas com mais experiência aqui." "Tenho meus critérios." Ricardo se levantou. "O que você acha? Aceita o desafio?" Ana não tinha escolha. "Aceito, senhor. Obrigada pela oportunidade." "Ótimo. Sandra vai te passar todos os detalhes. Você começa amanhã." Ricardo saiu da sala sem olhar para trás. Ana ficou ali parada, tentando processar o que tinha acontecido. Sandra sorriu. "Parabéns, Ana. Vai ser uma baita experiência trabalhar direto com a diretoria." "Sandra, posso perguntar uma coisa? Como ele soube de mim?"
Ah, ele pediu uma lista de funcionários que morassem na Zona Oeste, que tivessem experiência com questões de saúde familiar, que fossem confiáveis. Sandra mexeu nos papéis. Seu perfil bateu certinho. Você cuida da sua mãe doente, mora perto do centro, tem experiência administrativa. Ana saiu do RH com a cabeça girando. Ricardo sabia. Tinha que saber. Não era possível tanta coincidência. Mas por que não falou nada? Por que estava fingindo que não a conhecia? O resto do dia passou voando. Ana arrumou suas coisas da mesa antiga, se despediu dos colegas, subiu para o quarto andar. Seu novo escritório era pequeno, mas tinha janela, mesa nova, computador melhor. Na porta estava escrito Ana Cristina Santos, coordenadora de assistência ao funcionário. Na hora do almoço, Ana foi para a cantina como sempre. Estava comendo quando sentiu alguém se aproximar. Era Ricardo. Posso sentar? Ele apontou para a cadeira vazia na frente dela. Ana quase engasgou. Claro, senhor. Ricardo se sentou com a bandeja dele. Como está sendo o primeiro dia no novo cargo? Bem, senhor. Obrigada de novo pela oportunidade. Ana tentava manter a compostura. Você merece. Tenho certeza de que vai fazer um bom trabalho. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Ricardo quebrou o silêncio. Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem conhecimento em primeiros socorros? Ana quase derrubou o garfo. Tenho um pouco, por causa da minha mãe. Entendi. E você mora onde exatamente? Ana estava ficando vermelha. Na Zona Oeste, perto do centro. Perto de que hospital? Ana respirou fundo. Perto do São Vicente. Ricardo assentiu, como se estivesse confirmando alguma coisa. Interessante. Você já passou por alguma situação onde precisou usar esses conhecimentos? Ana olhou nos olhos dele. Tinha algo ali, uma provocação gentil. Já algumas vezes. Pode me contar sobre uma delas? Ana sentiu que estava sendo testada. Bem, semana passada eu estava indo visitar minha mãe no hospital. Estava chovendo muito e eu encontrei um homem desmaiado na calçada. Ricardo parou de comer. Sério? E o que você fez? Prestei os primeiros socorros, chamei a ambulância, acompanhei até o hospital. Ana decidiu ser corajosa. Foi perto daqui, na verdade. O homem estava de terno, parecia ser executivo. Ricardo a olhou fixamente. E você soube se ele ficou bem? Soube. Até conversamos depois. Ana segurou o olhar dele. Foi uma experiência interessante. Descobri que às vezes as pessoas não são o que parecem à primeira vista. Ricardo sorriu pela primeira vez na conversa. Como assim? Ah, às vezes você acha que uma pessoa é de um jeito e quando conversa com ela, descobre que é completamente diferente. Ana estava brincando com fogo agora. Para melhor ou para pior? Para melhor. Muito melhor. Ricardo terminou de almoçar. Ana, que bom que você contou isso. Mostra que você é uma pessoa que se importa com os outros. Ele se levantou. Aliás, você tem algum compromisso hoje à noite? Ana ficou confusa. Não. Por quê? Nada importante. Só curiosidade. Ricardo pegou a bandeja. Nos vemos amanhã. E parabéns de novo pelo novo cargo. Ele saiu da cantina, deixando Ana ainda mais confusa. À tarde, Ana tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia. Passou o dia organizando os documentos do projeto, lendo sobre programas de assistência, fazendo planilhas. Às 5 da tarde, seu telefone celular tocou. Número conhecido agora. Oi, Ana. Era Ricardo, mas não era a voz formal do escritório. Era o Ricardo do sábado. Oi? Ana não sabia como responder. Como foi seu dia? Foi interessante. Recebi uma promoção inesperada no trabalho. Que legal, conta pra mim. Ana quase riu da situação. Bem, meu chefe me chamou para coordenar um projeto novo, programa de assistência aos funcionários. Nossa, que coincidência! É exatamente o tipo de coisa que conversamos no sábado. Pois é, muita coincidência mesmo. Ana estava testando ele agora.
Seu chefe parece ser uma pessoa interessante. É sim, muito mais do que eu imaginava. Como assim? Ah, ele é, como eu posso dizer, mais humano do que eu pensava. Ricardo riu baixinho. Ana, você quer jantar comigo hoje? Tenho uma coisa importante para te contar. Ana sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisa? Prefiro falar pessoalmente. Pode ser às 8? Ana aceitou. Eles marcaram no mesmo restaurante de sábado. Ana terminou o expediente às 6, foi para casa, tomou banho, trocou de roupa. Estava nervosa. Finalmente iam parar com aquela encenação. Chegou no restaurante às 8 em ponto. Ricardo já estava lá, mas dessa vez estava de terno ainda. Parecia que tinha vindo direto do escritório. Desculpa não ter trocado de roupa, ele disse quando ela se aproximou. Tive uma tarde corrida. Eles se sentaram na mesma mesa de sábado. Ricardo, antes de você falar, eu preciso te contar uma coisa. Ana decidiu tomar a iniciativa. Pode falar. Eu trabalho na sua empresa. Ricardo fingiu surpresa. Como assim? Eu trabalho na Mendes em Associados. Há 3 anos. Você é meu chefe. Ricardo arregalou os olhos teatralmente. Não acredito. Você é a Ana do segundo andar? Ana riu. Você sabia, não sabia? Ricardo sorriu. Talvez. Desde quando? Ana estava curiosa agora. Desde segunda-feira. Quando vi você na cantina, lembrei de onde já tinha visto seu rosto. Aí fui atrás do seu currículo, confirmei o endereço, os detalhes da nossa conversa de sábado. E por que não falou nada? Porque eu queria ter certeza de que você gostava de mim como pessoa, não como chefe. Ricardo ficou sério. Ana, eu nunca tinha conhecido alguém que me tratasse de forma tão real, tão sincera. Quando descobri que você trabalhava para mim, fiquei com medo de perder isso. Ana sentiu algo mexer no peito. Por isso a promoção? Não só por isso. Você merece a promoção, mas também porque eu queria trabalhar mais perto de você, te conhecer melhor no ambiente profissional. E agora? O que acontece agora? Ana perguntou. Agora nós paramos de fingir e somos honestos um com o outro. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa. Oi, Ana. Eu sou o Ricardo Mendes, presidente da empresa onde você trabalha, e estou completamente encantado por você. Ana apertou a mão dele. Oi, Ricardo. Eu sou Ana Santos, sua nova coordenadora de assistência ao funcionário, e estou completamente confusa sobre essa situação toda. Eles riram juntos. Ana, eu sei que isso é complicado. Relação entre chefe e funcionária, diferença social, todas essas questões. Ricardo ficou sério. Mas eu quero tentar. Quero conhecer você melhor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E como isso funcionaria? Ana estava preocupada. Com muito cuidado, muita honestidade e separando bem as coisas. No escritório, somos colegas profissionais. Fora dele, somos 2 pessoas que se gostam e querem se conhecer melhor. Ana pensou por alguns minutos. Ricardo, eu preciso que você saiba que eu nunca misturei trabalho com vida pessoal. Se isso der errado, não vai dar errado. Ele segurou a mão dela. E se der, vamos lidar com isso como adultos. O jantar continuou mais relaxado depois disso. Eles conversaram sobre tudo. Trabalho, família, sonhos, medos. Ana descobriu que Ricardo era bem diferente da imagem que ela tinha dele como chefe. Era mais simples, mais humano, mais inseguro também. Ana, posso te fazer um pedido? Ricardo disse no final da noite. Claro. Amanhã no escritório, vamos manter as coisas profissionais, mas quarta-feira à noite você topa vir na minha casa? Quero cozinhar para você. Ana ficou vermelha. Na sua casa? Nada demais, Ana. Só jantar. Quero que você conheça meu mundo fora do escritório, como eu conheci o seu. Ana aceitou. Eles se despediram na porta do restaurante. Dessa vez, não teve awkwardness. Ricardo beijou o rosto dela naturalmente. Até amanhã, coordenadora Santos. Até amanhã, presidente Mendes. Ana voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos.
Estava acontecendo alguma coisa entre eles, algo que tinha começado na chuva naquela sexta-feira e estava crescendo de forma inesperada. Ela não sabia onde isso ia dar, mas pela primeira vez em muito tempo estava animada para descobrir. Na cama, antes de dormir, Ana pensou em como a vida era estranha. Uma semana atrás, ela era uma funcionária comum que salvou um desconhecido na rua. Agora era coordenadora de um projeto importante e estava se envolvendo com o presidente da empresa. Mas o que mais a impressionava era como Ricardo era diferente do que ela imaginava. No escritório, ele era o executivo sério e distante. Pessoalmente era gentil, atencioso, meio inseguro até. Ana estava descobrindo que as pessoas realmente não eram o que pareciam à primeira vista. E isso a deixava curiosa para descobrir que outras surpresas essa história ainda guardava. Terça-feira foi um dos dias mais estranhos da vida de Ana. Chegar no escritório sabendo que Ricardo sabia de tudo, mas tendo que fingir normalidade profissional, era quase surreal. Ela chegou às 8, subiu para seu novo escritório no quarto andar e tentou se concentrar no projeto. Por volta das 10, a secretária do Ricardo apareceu na porta. Ana, o Dr. Ricardo precisa falar com você sobre o projeto. Pode subir? Ana respirou fundo. Ia ser o primeiro encontro profissional deles depois da conversa de ontem. Subiu para o quinto andar. O escritório do Ricardo era imenso, com vista para a cidade toda. Ele estava atrás da mesa, de terno cinza, óculos de leitura, completamente concentrado nos papéis. Quando Ana entrou, ele levantou os olhos e sorriu discretamente. Bom dia, Ana. Senta, por favor. A voz era formal, mas havia um calor nos olhos dele que não tinha antes. Bom dia, senhor. Ana se sentou na cadeira de frente para a mesa dele. Como está o andamento do projeto? Ana abriu a pasta que tinha trazido. Já mapeei todos os benefícios atuais, estou pesquisando fornecedores de plano de saúde ampliado e criei um cronograma para a implementação. Ela passou os papéis para ele. Quando as mãos dele se encontraram por um segundo, Ana sentiu um arrepio. Ricardo analisou os documentos. Excelente trabalho. Você é muito eficiente. Ele tirou os óculos e olhou para ela. Ana, eu queria discutir uma coisa específica do projeto. Sobre o auxílio para tratamentos familiares. Claro. Como você acha que deveria funcionar? Que tipo de situações deveriam ser cobertas? Ana percebeu que ele estava perguntando sobre a situação dela especificamente. Bem, eu pensaria em doenças crônicas, tratamentos de longa duração, situações onde o funcionário precisa acompanhar familiar em consultas. Você fala por experiência própria? Ricardo perguntou baixinho. Ana olhou ao redor. A porta estava fechada, ninguém podia ouvir. Falo. Deve ser difícil conciliar tudo isso. É, mas a gente aprende a se organizar. Ricardo se levantou e foi até a janela. Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Ontem você mencionou que cuida da sua mãe há muito tempo. Isso influenciou sua decisão de me ajudar naquele dia? Ana entendeu aonde ele queria chegar. Influenciou. Quando vi você desmaiado, pensei que alguém devia estar preocupado, esperando você chegar em casa. Ricardo virou para olhar para ela. Não tinha ninguém me esperando naquele dia. Tem agora? Ana perguntou sem pensar e logo corou. Era pessoal demais para uma conversa no escritório. Ricardo sorriu. Tenho. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, até Ana lembrar onde estavam. Sobre o projeto, ela voltou ao assunto profissional. Sim, claro. Ricardo voltou para a mesa. Ana, eu quero que você tenha carta branca para implementar tudo o que achar necessário. Orçamento ilimitado. Senhor, você entende as necessidades dos funcionários melhor do que eu. Confio no seu julgamento. Ana saiu da reunião ainda mais confusa. Ricardo estava dando a ela um poder enorme na empresa. Baseado em quê? Na conversa deles de sábado? No fato de ela ter salvado ele? Ou estava começando a confiar nela mesmo? O resto do dia passou rápido. Ana mergulhou no trabalho, fez contatos com fornecedores, elaborou propostas.
Às 6 da tarde, quando estava arrumando as coisas para ir embora, o telefone tocou. Era ele. Ana, como foi o dia? A voz estava diferente de novo, mais pessoal. Produtivo. E o seu? Longo. Estou ansioso para amanhã. Ana sentiu borboletas no estômago. Eu também. Posso te buscar às 7? Melhor eu ir direto para lá. Me passa o endereço. Ricardo morava num apartamento nos Jardins. Ana pegou o metrô, depois um táxi. O prédio era elegante, mas não ostensivo. Ela subiu até o 10º andar e tocou a campainha. Ricardo abriu a porta usando jeans e uma camisa casual azul. Oi. Ele sorriu e deu um beijo no rosto dela. Oi. Ana entrou no apartamento. Era espaçoso, bem decorado, mas parecia pouco habitado. Você mora aqui há muito tempo? 2 anos, desde a separação. O apartamento tinha vista para a cidade. Sala ampla, cozinha americana. Ana notou que não tinha muitas coisas pessoais, poucas fotos, poucos objetos que indicassem personalidade. É bonito. Obrigado. Mas é meio vazio, né? Ainda estou aprendendo a morar sozinho. Ricardo tinha preparado salmão grelhado com legumes. Você cozinha bem. Ana estava impressionada. Aprendi por necessidade, quando me separei, ou aprendia ou ia viver de delivery. Eles jantaram na mesa da sala, conversando sobre tudo e nada. Ana, posso te perguntar uma coisa que está me intrigando? Ricardo disse depois da sobremesa. Claro. Por que você nunca tentou crescer na empresa antes? Você é competente, inteligente, tem todas as qualificações. Ana pensou na resposta. Medo, talvez. Medo de assumir responsabilidades que não conseguisse conciliar com o cuidado da minha mãe. Medo de me decepcionar. E agora? Agora. Não sei. Talvez você tenha me dado coragem. Como assim? Aquela conversa no sábado sobre sonhos, sobre não ter medo de tentar coisas novas. Você me fez pensar. Ana brincou com a taça de vinho. E você? Por que resolveu mudar as políticas da empresa? Sinceramente. Ricardo ficou sério. Porque conversar com você me fez perceber que eu estava desconectado da realidade dos meus funcionários. Eu sabia os números, as estatísticas, mas não sabia as histórias por trás deles. Ele olhou para ela. Sua história me abriu os olhos. Que história? Eu não contei nada demais. Contou sim. Uma mulher de 28 anos que cuida da mãe doente, trabalha em tempo integral e ainda assim para ajudar um desconhecido na rua. Isso diz muito sobre caráter. Ana corou. Qualquer pessoa faria isso. Não, Ana. Qualquer pessoa passaria direto, como as outras fizeram. Ricardo se inclinou para a frente. Você é especial, por isso me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi intenso. Ana olhou para ele, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ricardo, eu sei que é muito cedo para falar isso. Eu sei que a situação é complicada, mas é a verdade. Você nem me conhece direito. Ana estava nervosa. Conheço sim. Sei que você é leal, corajosa, carinhosa. Sei que você coloca as pessoas que ama acima de tudo. Sei que você tem um coração enorme e uma força incrível. Ricardo pegou a mão dela. Sei que você me salvou em todos os sentidos. Ana sentiu os olhos marejarem. Ricardo, eu também sinto alguma coisa por você, mas tenho medo. Medo de quê? De estragar tudo, de misturar as coisas, de você descobrir que eu não sou tão especial quanto pensa. Ricardo se levantou e foi se sentar no sofá ao lado dela. Ana, você quer saber o que eu pensei quando acordei no hospital e vi você? O quê? Pensei que você era um anjo. Literalmente. Achei que tinha morrido e você era um anjo cuidando de mim. Ana riu entre as lágrimas. Que bobagem! Não é bobagem. Até hoje, quando olho para você, tenho essa sensação. Como se você tivesse vindo para salvar minha vida. Ele enxugou uma lágrima do rosto dela. E salvou mesmo. E como assim? Eu estava perdido, Ana. Trabalhando demais, me isolando das pessoas, vivendo no automático. Aquele desmaio foi meu corpo pedindo socorro.
E você não só me salvou fisicamente, como me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Ana olhou nos olhos dele, eram sinceros, vulneráveis. E agora? Agora eu quero tentar construir alguma coisa com você. Devagar, respeitando seus medos, seus limites, mas tentando. Ana se inclinou e beijou ele suavemente. Foi um beijo cheio de significado, de promessa, de possibilidades. Quando se separaram, Ricardo sorriu. Isso significa que você quer tentar também? Significa. Ana sorriu de volta, mas com algumas condições. Quais? No escritório, somos apenas colegas profissionais. Nada de tratamento especial, nada de intimidades. Concordo. E você me deixa conhecer você de verdade. Seus defeitos, suas manias, suas neuroses. Ricardo riu. Você não sabe no que está se metendo. Quero descobrir. Ana se aconchegou no braço dele. Ricardo? Obrigada. Por quê? Por me dar uma chance de descobrir quem eu posso ser. Eles ficaram no sofá conversando até tarde. Ricardo contou sobre a infância, sobre a pressão de assumir a empresa do pai, sobre o casamento que não deu certo. Ana falou sobre os sonhos que tinha abandonado, sobre como aprendeu a ser forte depois que o pai morreu. Ana, posso te falar uma coisa? Ricardo disse quando estava na hora dela ir embora. Claro. Eu nunca acreditei em destino, em essas coisas. Mas encontrar você naquele dia, descobrir que você trabalhava na minha empresa, é difícil acreditar que foi só coincidência. Talvez não tenha sido. Ana pegou a bolsa. Talvez a gente estava destinado a se encontrar mesmo. Você acredita nisso? Estou começando a acreditar. Ricardo a acompanhou até o táxi. Ana? Sim. Amanhã no escritório eu vou ser o presidente chato de sempre. Ana riu. E eu vou ser a funcionária exemplar de sempre. Perfeito. E sexta-feira? Sexta-feira você pode ser o Ricardo que cozinha salmão. Ana chegou em casa com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Ligou para verificar como estava a mãe, tomou um banho, foi dormir sorrindo. Estava acontecendo alguma coisa linda em sua vida, e por mais que fosse complicado, ela tinha decidido se permitir viver isso. Do outro lado da cidade, Ricardo também foi dormir sorrindo. Pela primeira vez desde a separação, sentia que tinha encontrado alguém especial, alguém que gostava dele pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Alguém que tinha entrado na vida dele do jeito mais inesperado possível e mudado tudo. Os dois sabiam que não seria fácil. Relacionamento entre chefe e funcionária, diferenças sociais, a complicação de misturar trabalho e vida pessoal. Mas também sabiam que o que estavam sentindo valia a pena tentar. Afinal, eles já tinham passado pelo mais difícil. Descobrir que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera, quando a gente para ajudar alguém, quando a gente se permite ser vulnerável. O resto seria construído um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, um sorriso de cada vez. E começaria amanhã, no escritório, onde eles iam ter que fingir que eram apenas colegas de trabalho, enquanto por dentro estariam contando os minutos para poder ser eles mesmos de novo. Os próximos 2 meses foram os mais interessantes da vida de Ana. Durante o dia, ela e Ricardo mantinham uma relação estritamente profissional. Ele era o presidente sério, ela era a coordenadora dedicada. Cumprimentavam-se formalmente nos corredores, trocavam e-mails sobre o projeto, participavam de reuniões como colegas. Mas à noite e nos fins de semana eram 2 pessoas descobrindo uma conexão que crescia a cada encontro. Ricardo cozinhava para ela. Ela o levava para conhecer lugares simples que ele nunca tinha frequentado. Eles conversavam por horas, riam juntos, construíam uma intimidade genuína. Ana, preciso te contar uma coisa, Ricardo disse numa quinta-feira à noite. Estavam no apartamento dele, ela ajudando a lavar a louça do jantar. Que coisa! Minha ex-esposa vai voltar de Paris na próxima semana. Ana parou de lavar o prato.
Ela quer conversar sobre algumas questões financeiras pendentes. Vai ficar alguns dias na cidade. Ricardo secou as mãos e se virou para olhar para Ana. Queria que você soubesse antes de ela aparecer por aí. Por que você acha que isso me afetaria? Ana tentou soar indiferente. Porque eu sei que você vai ficar pensando se ainda tenho sentimentos por ela. Ana corou. Era exatamente isso que estava pensando. E você tem? Ricardo a puxou para perto. Não, Ana. Não tenho. O que eu sinto por você é completamente diferente de tudo que já senti antes. Ele beijou a testa dela, inclusive pelo que sentia por ela. Na sexta-feira, Ana chegou no escritório e notou um burburinho diferente. Fernanda veio correndo. Ana, você viu? A ex-mulher do Dr. Ricardo está aqui. Ana sentiu o estômago revirar. Como assim aqui? Ela chegou agora há pouco. Uma loira linda, toda elegante, subiu direto para o 5º andar. Fernanda baixou a voz. Tem gente dizendo que eles vão se reconciliar. Ana tentou continuar trabalhando, mas não conseguia se concentrar. Por volta do meio-dia, Ana estava no elevador quando as portas se abriram no 5º andar. Uma mulher alta, loira, impecavelmente vestida, entrou no elevador. Era claramente a ex-esposa do Ricardo. Ana a cumprimentou educadamente. Você trabalha aqui há muito tempo? A mulher perguntou. 3 anos, Ana respondeu. Gosta de trabalhar para o Ricardo? Ana sentiu uma pontada. É um bom chefe. Ele sempre foi muito dedicado ao trabalho. Às vezes dedicado demais. Quando chegaram no térreo, a mulher se despediu. Foi um prazer. Eu sou Patrícia, ex-esposa do Ricardo. Ana, coordenadora de projetos. Elas se cumprimentaram e seguiram caminhos diferentes. Ana passou o resto do dia inquieta. À noite, Ricardo ligou. Ana, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Encontrei sua ex-esposa no elevador. E como foi? Ela é muito bonita, Ana, e elegante. E claramente da sua classe social. Ana, para com isso. A voz do Ricardo ficou firme. Você está fazendo comparações desnecessárias. Estou sendo realista. Vocês combinam mais do que eu e você. Não combino nada com ela. Por isso nos separamos. Por que vocês se separaram mesmo? Ana nunca tinha perguntado diretamente. Ricardo suspirou. Porque ela queria que eu fosse uma pessoa que eu não sou. Sempre cobrando mais status, mais dinheiro, mais aparências. E porque eu percebi que estava com ela por conveniência, não por amor. E comigo é diferente? Completamente diferente. Com você eu posso ser eu mesmo. Não preciso provar nada, não preciso impressionar ninguém. Ricardo fez uma pausa. Ana, ela vai estar na cidade só até domingo. Depois volta para Paris definitivamente. Ana passou o fim de semana pensativa. No sábado, foi visitar a mãe no hospital. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Como você sabia que amava o papai de verdade? A mãe de Ana sorriu. Quando percebi que ele me fazia querer ser uma pessoa melhor, não uma pessoa diferente. Ana refletiu sobre a resposta. E como você sabia que ele te amava de verdade? Quando ele me escolheu todos os dias, não só no dia do casamento. No domingo à noite, Ricardo apareceu no apartamento de Ana sem avisar. Ela atendeu a porta de pijama, cabelo molhado do banho. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Precisava te ver. Ele entrou e se sentou no sofá pequeno da sala. Ana, conversei com a Patrícia hoje. Ela me fez uma proposta. Ana sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Ela quer que eu vá para Paris. Disse que tem uma oportunidade de negócio lá, que poderíamos tentar de novo. Ana sentiu o mundo desabar. E você vai? Depende. De quê? De você. Ana ficou confusa. Como assim de mim? Ana, eu preciso saber se você quer construir alguma coisa séria comigo. Porque se você não quiser, faz sentido eu ir para Paris. Ricardo, Ana não sabia o que responder. Ana, eu sei que isso é difícil. Sei que somos de mundos diferentes. Mas eu te amo. E quero passar o resto da minha vida contigo. Ana arregalou os olhos.
O resto da vida? Sim, quero te dar tudo o que você merece. Quero cuidar de você, da sua mãe. Quero que você realize todos os seus sonhos. Ricardo pegou as mãos dela. Mas preciso saber se você sente o mesmo. A Ana olhou para aquele homem que tinha entrado na vida dela de forma tão inesperada. 3 meses atrás, ela era uma funcionária comum que salvou um desconhecido na chuva. Agora estava sendo amada por alguém que oferecia mudar sua vida completamente. Ricardo, eu tenho medo. Do quê? De não ser suficiente para você. De você perceber que merecendo alguém melhor. Ana, você me salvou. Literalmente. Como pode achar que não é suficiente? Não é só isso. É tudo. A diferença social, o que as pessoas vão falar, como isso vai afetar seu trabalho, sua reputação. Ana estava chorando agora. E se der errado, eu vou perder tudo. O emprego, você, tudo. Ricardo a puxou para o colo dele. Ana, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos. Você confia em mim? Confio. Então confia que eu não deixaria nada de ruim acontecer com você. Confia que eu te amo de verdade. Eu te amo também, Ana sussurrou. Mais do que eu imaginava que fosse possível amar alguém. Ricardo sorriu. Então por que estamos discutindo isso? Vamos tentar juntos. Como? Do nosso jeito. No nosso tempo. E a Patrícia? Já disse para ela que não vou para Paris. Que encontrei alguém que me faz feliz de verdade. Ricardo beijou o rosto molhado da Ana. Alguém que me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ter tudo em comum, é sobre querer crescer juntos. Ana se aconchegou no peito dele. Ricardo, você acha que a gente pode dar certo mesmo? Tenho certeza. Sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou que as melhores coisas da vida acontecem quando a gente para ajudar alguém. Como assim? Você parou para me ajudar naquele dia. E ao me ajudar, você mudou sua própria vida também. Às vezes, a gente salva as pessoas e acaba se salvando no processo. Ana sorriu entre as lágrimas. E o que acontece agora? Agora a gente constrói uma vida juntos. Eu cuido de você. Você continua me ensinando a ser uma pessoa melhor. Ricardo a beijou suavemente. E a gente prova que o amor verdadeiro não depende de classe social, depende de conexão de alma. Ana passou a noite pensando na conversa. Quando acordou na segunda-feira, tinha tomado uma decisão. Chegou no escritório determinada. Às 10 da manhã, pediu uma reunião com Ricardo. Bom dia, Ana. Ele estava formal, como sempre, no escritório. Bom dia, senhor. Preciso falar com você sobre uma questão pessoal que pode afetar meu trabalho. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Que questão? Estou me envolvendo romanticamente com meu chefe. Ana falou sério. E acredito que isso possa gerar conflito de interesses. Ricardo tentou esconder o sorriso. Entendo. E qual sua sugestão para resolver essa questão? Transferência para outro departamento ou mudança de subordinação direta. Ana estava sendo completamente profissional. Isso é uma situação delicada mesmo. Ricardo se levantou. Deixe-me pensar numa solução. Na terça-feira, Ana recebeu uma convocação oficial do RH. Sandra a recebeu com um sorriso estranho. Ana, tenho novidades sobre sua situação. Que situação? Ana fingiu não saber do que se tratava. O doutor Ricardo conversou comigo sobre seu projeto de assistência ao funcionário. Ele quer promover você a diretora de recursos humanos. Ana quase caiu da cadeira. Como assim? Você passaria a responder diretamente para a diretoria geral, não mais para ele. Ana entendeu a jogada. Ricardo estava resolvendo o conflito de interesses, promovendo ela para fora da subordinação dele. Mas, Sandra, eu não tenho experiência suficiente para ser diretora. Ele diz que você tem algo mais importante que experiência. Você entende as pessoas. E você, Sandra? Você não se importa de eu assumir seu lugar? Ana, eu estou me aposentando no final do ano. Estava preocupada com quem ia assumir. Você é perfeita para o cargo.
Sandra sorriu sinceramente. Além do mais, foi ideia minha sugerir seu nome. Na quinta-feira, Ana assumiu oficialmente o cargo de diretora de recursos humanos. Ganhou um escritório no terceiro andar, secretária própria, salário 3 vezes maior. O mais importante, não trabalhava mais diretamente subordinada ao Ricardo. Parabéns, diretora Santos. Ricardo apareceu no escritório dela no final do dia. Obrigada, presidente Mendes. Ana sorriu. Agora podemos namorar sem problemas éticos. Oficialmente, sim. Ricardo fechou a porta. E não oficialmente. Não oficialmente. Ana se levantou e foi até ele. Não oficialmente eu posso fazer isso. Ela o beijou suavemente. Era o primeiro beijo deles no escritório. Ana, você acha que as pessoas vão desconfiar? Provavelmente, mas agora tanto faz. Naquela noite, Ricardo levou Ana para jantar num restaurante especial. Ana, tem uma coisa que eu quero te dar. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Ana arregalou os olhos. Ricardo, não é anel de noivado ainda. Ele sorriu. Dentro da caixinha tinha um colar delicado com um pingente em formato de coração. Ricardo, está lindo. Tem uma gravação atrás. Ana virou o pingente. Estava escrito, obrigado por me salvar. R. Ana sentiu os olhos marejarem. Ana, sei que ainda é cedo para falar em casamento, em morar juntos, essas coisas. Ricardo a ajudou a colocar o colar. Mas quero que você saiba que estou falando sério. Sobre nós. Sobre o futuro. Eu também estou falando sério. Tem outra coisa. Ricardo ficou nervoso. Quero conhecer sua mãe, oficialmente. Ana sorriu. Ela já está curiosa para te conhecer. Sempre pergunta sobre o homem misterioso que apareceu na minha vida. E o que você conta para ela? Que você é especial, que me faz feliz. Ana pegou a mão dele. Que mudou minha vida completamente. Para melhor, para muito melhor. Ana se inclinou e o beijou. Ricardo, eu te amo, de verdade. No sábado, Ricardo foi com Ana visitar a mãe dela no hospital. Ele levou flores, estava nervoso como um adolescente. Mãe, esse é o Ricardo. Então, você é o famoso Ricardo. A mãe de Ana sorriu. Senta aqui do lado da minha cama. Ricardo conversou com a mãe de Ana por mais de 1 hora. Contou sobre o trabalho, sobre como conheceu Ana, sobre os planos dele para o futuro. A mãe de Ana fez perguntas diretas, como toda mãe faz. Você ama minha filha? Amo, senhora, muito. E pretende cuidar bem dela? Pretendo cuidar dela melhor do que ela merece. Isso é impossível. Ela merece o mundo inteiro. A mãe de Ana olhou para a filha. Mas você parece ser um bom homem. Tem um feeling bom sobre você. Quando saíram do hospital, Ana estava radiante. Ela gostou de você. Como você sabe? Ela não gosta de muita gente. Se ela conversou com você por 1 hora, é porque aprovou. Ricardo riu. Ainda bem. Ia ser complicado namorar você se sua mãe não gostasse de mim. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Sempre. O que seus pais vão achar de mim? Ricardo ficou sério. Meus pais são complicados. Muito preocupados com status, com aparências. Eles não vão gostar de mim. Talvez não no início, mas eles vão aprender a te amar como eu aprendi. E se não aprenderem? Ana, eu não vou deixar ninguém te tratar mal, nem meus pais. Ricardo parou de andar e olhou para ela. Você é a mulher da minha vida. Quem não conseguir enxergar o quão especial você é, problema deles. Nos meses seguintes, Ana floresceu no novo cargo. Implementou programas que mudaram completamente o ambiente da empresa. Criou creche para filhos de funcionários, ampliou o plano de saúde, estabeleceu horários flexíveis. Os funcionários a adoravam. Ana, você virou uma lenda aqui na empresa, Fernanda comentou durante o almoço. Todo mundo fala que foi a melhor contratação que o Dr. Ricardo já fez. Ele tem bom olho para pessoas. Parece que tem mesmo. Aliás, vocês dois andam muito próximos ultimamente. Ana corou. Trabalhamos bastante juntos. Ana, você pode contar para mim
Tem alguma coisa rolando entre vocês? Ana olhou ao redor e sussurrou. Promete não contar para ninguém? Prometo. A gente está namorando. Fernanda quase gritou. Eu sabia. Desde aquele dia que ele te promoveu, eu desconfiei. Como assim? O jeito que ele olhava para você, a atenção especial, os projetos que ele te dava, era óbvio que tinha algo além de trabalho. Ana riu. Tão óbvio assim? Para quem conhece vocês dois, sim. Vocês ficaram diferentes. Ele mais humano, você mais confiante. Fernanda segurou o braço da Ana. E vocês combinam, viu? Ele precisa de alguém que o mantenha com os pés no chão. Você precisa de alguém que te valorize. 6 meses depois do acidente na chuva, Ricardo organizou uma festa para comemorar o sucesso do programa de assistência ao funcionário. Todos os funcionários foram convidados. Foi num salão elegante, com jantar e tudo. Durante a festa, Ricardo fez um discurso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo empenho em fazer nossa empresa um lugar melhor para trabalhar. Especialmente, quero agradecer a nossa diretora de RH, Ana Santos, que teve a visão e a competência para implementar todas essas mudanças. Ana ficou vermelha quando todos aplaudiram. Ana transformou nossa empresa numa família de verdade. Ela nos ensinou que cuidar das pessoas não é só uma política corporativa, é uma questão de humanidade. Ricardo olhou diretamente para ela. Obrigado, Ana, por nos ensinar a ser melhores. Depois do discurso, eles dançaram juntos pela primeira vez em público. As pessoas estão percebendo que estamos juntos, Ana sussurrou. Deixa elas perceberem. Não tenho mais medo de assumir que te amo. Ricardo a rodou na pista. Ana? Sim? Obrigado. Pelo que dessa vez? Por ter salvado minha vida, por ter mudado quem eu sou, por ter me ensinado que o amor verdadeiro existe. Ana sorriu. Obrigado você. Por quê? Por ter me ensinado que eu mereço ser amada, por ter me dado coragem para sonhar mais alto. Ana, posso te contar um segredo? Sempre. Naquele dia na chuva, quando acordei e vi você, tive uma sensação estranha. Que sensação! Senti que minha vida estava começando de verdade, como se tudo antes fosse só preparação para te encontrar. Eu senti algo parecido, Ana confessou. Quando vi você caído na calçada, meu primeiro pensamento foi que eu precisava salvá-lo. Não porque era a coisa certa, mas porque eu sentia que você era importante. Importante como? Importante para mim. Eu ainda não entendia o porquê. A música mudou para algo mais lento. Eles dançaram colados, alheios às pessoas ao redor. Ana? Você acha que a gente vai ficar junto para sempre? Não sei sobre para sempre, mas sei que quero tentar. Mesmo sabendo que vai ser complicado às vezes. Especialmente por isso, as melhores coisas da vida são complicadas. Ana olhou nos olhos dele. Além do mais, a gente já passou pelo mais difícil. Que foi? Encontrar um ao outro. Ricardo sorriu e a beijou suavemente. Ana? Sim, eu te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo. Obrigada por ter entrado na minha vida daquela forma louca. Obrigado você por ter parado para me ajudar. Quando a festa acabou, eles saíram juntos de mãos dadas. Não se importavam mais com quem via, com quem comentava. Tinham encontrado algo real, algo que valia a pena lutar. Ricardo, Ana disse no táxi indo para casa. Sim? Você acha que aquele dia na chuva foi destino? Acho que foi a vida nos dando uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para você descobrir o quão incrível você é. Para eu descobrir o que é amor de verdade. Ana se aconchegou no braço dele. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que às vezes a gente salva alguém e acaba salvando a si mesmo no processo. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Você me salvou em todos os sentidos possíveis, Ana. E eu vou passar o resto da vida te mostrando o quanto isso significa para mim. O táxi parou em frente ao prédio de Ana. Quer subir? Ela perguntou. Sempre. Ricardo pagou a corrida. Eles subiram de mãos dadas, 2 corações que se encontraram de forma inesperada
e decidiram construir algo lindo juntos. Naquela noite, deitados no sofá de Ana assistindo televisão, ela olhou para ele e sorriu. Ricardo? Valeu a pena. O quê? Parar para te ajudar naquele dia. Valeu cada segundo. Ricardo a puxou mais para perto. Para mim também valeu. Cada segundo, cada complicação, cada medo. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. Até onde? Até você. Até nós. Ana fechou os olhos, ouvindo o coração dele bater. Tinha sido uma jornada incrível desde aquela sexta-feira chuvosa. Uma decisão simples de parar para ajudar alguém tinha mudado 2 vidas para sempre. E o melhor de tudo era saber que isso era só o começo.